Melania Trump, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, está se preparando para lançar uma autobiografia que lançará luz sobre sua vida e o período em que esteve na Casa Branca. Nesse livro, ela espera esclarecer equívocos e compartilhar sua perspectiva sobre o papel que desempenhou como primeira-dama e como esposa de Donald Trump. Com a aproximação das eleições presidenciais de 2024, o interesse público tanto em Donald Trump quanto em Melania atingiu novos patamares. Enquanto o cenário político esquenta com a possível candidatura de Trump, muitos começam a se perguntar sobre o estado de sua vida pessoal. Há rumores e especulações de que Melania talvez não esteja disposta a reassumir o papel de primeira-dama caso Donald Trump vença novamente. Mas por quê? O que realmente está acontecendo nos bastidores do casamento dos Trump? Poderiam existir tensões subjacentes que influenciem a decisão de Melania de voltar aos holofotes? Vamos analisar de perto o que está acontecendo entre Donald e Melania Trump e os possíveis desafios que podem estar impactando seu relacionamento. O papel de primeira-dama dos Estados Unidos é uma das posições mais prestigiadas do mundo, repleta de poder e influência. Muitos podem supor que qualquer pessoa que teve a oportunidade de vivenciar esse papel desejaria mantê-lo. No entanto, Melania Trump pode ser uma das poucas exceções a essa regra. Durante seu tempo como primeira-dama, Melania foi admirada por muitos por sua elegância e postura, mas parece que ela pode não ter apreciado tanto o tempo que passou nos holofotes quanto as pessoas imaginam. Será que essa é a razão pela qual Melania talvez não queira retornar ao papel de primeira-dama? Vamos explorar sua trajetória como esposa de Donald Trump e como ela desempenhou essa função. Embora o período de Melania como primeira-dama tenha sido marcado por várias iniciativas importantes, como a campanha Be Best, focada no bem-estar infantil e no uso responsável das mídias sociais, também foi um período repleto de críticas públicas. Alguns a acusaram de hipocrisia, especialmente no que diz respeito à sua fé e valores. Apesar das críticas, Melania fez esforços significativos para espalhar mensagens de caridade e inclusão, promovendo até mesmo a liberdade religiosa. No entanto, esses feitos não a protegeram do intenso escrutínio associado a ser esposa de Donald Trump e primeira-dama da nação. O mandato de Melania Trump como primeira-dama não foi isento de desafios. Ela enfrentou críticas intensas de vários setores, incluindo a mídia e figuras públicas que questionaram suas intenções e ações. Suas escolhas de moda, sua relutância ocasional em aparecer em público ao lado do marido e seu comportamento aparentemente distante tornaram-se tópicos de discussão pública. Apesar desses obstáculos, Melania manteve seu compromisso com o papel e com o marido. Mas é possível que essas dificuldades tenham contribuído para sua possível relutância em retornar à arena política. Uma das histórias mais amplamente divulgadas sobre o período de Melania na Casa Branca ocorreu no final da presidência de Donald Trump. Quando os Trump deixaram a Casa Branca em 2021, fotos do sorriso radiante de Melania ao chegar em Palm Beach geraram especulações. Algumas fontes afirmaram que se Donald Trump vencer as eleições de 2024, isso seria o pior cenário para Melania. Mas por que retornar à Casa Branca seria tão problemático para ela? A resposta provavelmente está em uma mistura complexa de questões pessoais e políticas decorrentes de seu casamento com Donald Trump. Durante anos, houve rumores sobre o estado do relacionamento deles, e alguns sugeriram que Melania talvez não esteja mais disposta a apoiar Trump em outra campanha presidencial. Para entender o que pode estar acontecendo no casamento dos Trump, é necessário examinar a história de seu relacionamento. Nascida Melania Knaus em 26 de abril de 1970, na Eslovênia, ela construiu uma carreira bem-sucedida como modelo antes de conhecer Donald Trump em 1998. O encontro do casal ocorreu em uma festa da New York Fashion Week, onde Trump, mesmo acompanhado por outra mulher, ficou fascinado pela beleza de Melania. Quando Donald pediu o número de telefone de Melania, ela não cedeu imediatamente. Em vez disso, optou por pegar o número dele, uma atitude que intrigou Trump. Alguns dias depois, ela ligou para ele e o relacionamento começou. Nos anos seguintes, o namoro intermitente culminou no pedido de casamento feito por Donald em 2004, durante o Met Gala. Em janeiro de 2005, o casal se casou na igreja episcopal Bethesda by the Sea, em Palm Beach, Flórida, em uma cerimônia luxuosa que contou com a presença de celebridades e figuras de destaque. No entanto, o casamento dos Trump foi rapidamente testado.
Apenas um ano após o casamento, o casal deu as boas-vindas ao filho Barron Trump, mas esse período também marcou o início de escândalos públicos que assombrariam o relacionamento de Donald e Melania. Um dos golpes mais prejudiciais ao casamento dos Trump ocorreu quando foi revelado que Donald Trump supostamente teve um caso com a atriz de filmes adultos Stormy Daniels em 2006, pouco depois do nascimento de Barron. Embora o caso só tenha se tornado público em 2018, as consequências foram imediatas. O Wall Street Journal revelou que o advogado de Trump, Michael Cohen, havia pago $130 mil a Daniels para manter o caso em sigilo durante a campanha presidencial de 2016. A revelação reacendeu rumores sobre o estado do casamento de Donald e Melania, com muitos especulando que Melania estaria profundamente infeliz nos bastidores. O escândalo envolvendo Stormy Daniels não foi o único caso extraconjugal atribuído a Trump nesse período. Em 2006, surgiram relatos sobre outro suposto caso com a modelo da Playboy, Karen McDougal. Disse que o caso começou na mesma época do envolvimento com Daniels e lançou mais sombras sobre o casamento de Trump com Melania. McDougal afirmou ter conhecido Trump em uma festa promovida por Hugh Hefner na mansão Playboy, e os dois teriam mantido um relacionamento por vários meses. Para Melania, a enxurrada de acusações e o constante escrutínio da mídia em relação aos casos de seu marido devem ter sido incrivelmente difíceis. Embora tenha permanecido publicamente ao lado de Donald durante a campanha de 2016 e sua presidência, sua ausência em eventos públicos em momentos cruciais chamou atenção. Em fevereiro de 2018, por exemplo, Melania não participou da tradicional caminhada pelo gramado sul da Casa Branca para embarcar no Marine One, uma decisão que muitos atribuíram às revelações sobre o caso de Trump com Karen McDougal. O padrão de Melania de se afastar dos holofotes durante momentos de escândalo foi observado em diversas ocasiões. Em janeiro de 2018, após a notícia sobre Stormy Daniels vir à tona, ela desapareceu da vista pública por várias semanas. Essas ausências alimentaram especulações de que Melania pode estar lidando com o peso dos casos de seu marido e da constante atenção da mídia. Em uma rara admissão, o próprio Donald Trump reconheceu que seu relacionamento com Melania foi afetado pelos diversos escândalos e batalhas legais que enfrentou nos últimos anos. Em uma conversa casual no programa de horário nobre do Dr. Phil, Trump insinuou que ele e Melania mal se falam atualmente, uma declaração que levantou ainda mais dúvidas sobre o estado de seu casamento. A revelação aconteceu enquanto Trump discutia seus problemas legais, incluindo o julgamento de 7 semanas relacionado ao seu ex-advogado Michael Cohen e aos pagamentos feitos para silenciar Stormy Daniels. Apesar das tensões no casamento, Melania Trump continuou a apoiar Donald Trump em aparições públicas, especialmente quando seu filho Barron está envolvido. A última aparição amplamente divulgada da família foi na cerimônia de formatura de Barron, mas relatos recentes indicam que Melania tem tomado medidas para manter a si mesma e ao filho longe dos holofotes, em meio às batalhas legais e ao escrutínio da mídia que cercam Trump. A proteção de Melania em relação a Barron não é novidade. Ela sempre foi extremamente cuidadosa em manter a vida do filho o mais normal possível, apesar do caos em torno da família Trump. Em entrevistas, Melania frequentemente se descreve como uma mãe em tempo integral, totalmente dedicada a criar Barron e protegê-lo das pressões de ser um Trump. À medida que os problemas legais de Donald Trump continuam a se acumular e as eleições de 2024 se aproximam, o público permanece curioso sobre o estado de seu casamento com Melania. Embora a ex-primeira-dama tenha se mostrado uma apoiadora fiel do marido no passado, os anos de escândalos públicos e dificuldades pessoais podem estar cobrando seu preço. Circulam rumores de que o casal já não compartilha mais o mesmo quarto. A própria Stormy Daniels especulou que Melania pode estar considerando deixar Donald, afirmando em uma entrevista: "Não sei qual pode ser o acordo deles, mas Melania precisa deixá-lo." Embora essas alegações não tenham sido confirmadas, as especulações em torno do relacionamento do casal só aumentam o drama contínuo na vida pessoal e política de Donald Trump. O futuro do casamento dos Trump é difícil de prever. Apesar de uma relação marcada por altos e baixos, Donald e Melania têm resistido a inúmeras tempestades juntos. No entanto, com as pressões de uma possível nova campanha presidencial e as contínuas batalhas legais, resta a pergunta: por quanto tempo eles podem continuar a aguentar?
Para compreender melhor as complexidades do casamento de Donald Trump com Melania, é útil revisitar seus casamentos anteriores. Antes de Melania, Trump foi casado 2 vezes, com ambos os relacionamentos terminando em meio a polêmicas. Seu primeiro casamento, com Ivana Trump, foi uma união de alto perfil que encantou a mídia. Ivana, uma empresária tcheco-americana e ex-modelo, casou-se com Trump em 1977. Juntos tiveram 3 filhos, Donald Jr., Ivanka e Eric. Durante anos, o casal parecia ter tudo: riqueza, sucesso e uma família perfeita. Mas em 1989, o casamento começou a desmoronar quando foi revelado que Trump estava tendo um caso com Marla Maples. O caso com Maples resultou em um divórcio amargo e muito público, finalizado em 1992. Ivana mais tarde revelou que a infidelidade de Trump foi devastadora para ela e para os filhos. Em sua autobiografia, ela descreveu a dor de descobrir a traição do marido, especialmente com uma mulher mais jovem, que também era modelo. O segundo casamento de Trump com Marla Maples durou apenas 6 anos, de 1993 a 1999. O casal teve uma filha, Tiffany Trump, mas o relacionamento foi tenso desde o início. Maples revelou posteriormente que ela e Trump tinham visões diferentes sobre paternidade e sobre a vida em geral, o que contribuiu para o divórcio. O drama público em torno dos casamentos de Trump sempre foi uma constante em sua vida. Mesmo antes de sua carreira política ganhar destaque, a vida pessoal de Trump era regularmente explorada em manchetes de tabloides. Seus casos, divórcios e relacionamentos complexos com as ex-esposas só aumentaram o fascínio em torno de seu casamento atual com Melania. Com a aproximação das próximas eleições presidenciais e a intensificação das batalhas legais de Donald Trump, muitos se perguntam: será que o peso desses desafios será grande demais para que seu casamento com Melania resista? Só o tempo dirá, mas por enquanto, o casamento dos Trump continua sendo um dos relacionamentos mais observados e especulados do cenário público. Embora o futuro do casamento de Donald e Melania seja incerto, o que é evidente é que ambos já enfrentaram inúmeras tempestades, políticas, pessoais e públicas. Se eles conseguirão continuar superando novos desafios, é uma pergunta que apenas eles podem responder. O que você acha sobre o atual estado do casamento dos Trump? Será que ele sobreviveria a mais um mandato na Casa Branca? Compartilhe sua opinião na seção de comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais atualizações sobre a vida das suas personalidades públicas favoritas. E se você gostou deste vídeo, confira o próximo que está na tela para mais histórias exclusivas de celebridades.